Evangelho de João, capítulo 13. Acharam? Amém? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou em volta da cintura. Em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavará meus pés? Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Exagerado como sempre, né? Me permita, eu fico pensando aqui em Pedro e em Judas Iscariotes, né? O Pedro: Senhor, o senhor não vai me lavar os pés. O que é isso? Não tem sentido o senhor lavar os meus pés. E o Judas Iscariotes caladinho, né? Bom, já que você quer lavar, então lava, né? Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados o quê? Se as praticardes. Amém? No dia que nós estávamos lá na torre, o pastor Eliel compartilhou conosco esse texto e nós fomos ricamente abençoados. E como é do meu costume, eu anotei algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã, para sermos também abençoados, né, com a palavra de Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar nesse instante. Senhor, nós te damos graças por esta manhã. Te bendizemos porque o Senhor nos fez nascer aqui nesse país. Brasil é a nossa pátria. Brasil é o nosso solo. O Senhor poderia nos ter feito nascer em qualquer outro lugar desse planeta, mas foi aqui, pela vontade do Senhor, que o Senhor nos deu esse berço para nos acolher, que é essa pátria brasileira. Nesses dias de tantas falácias, de tantas maldições,
de tanta malignidade, de tantas palavras malditas e mal faladas, por causa das disputas humanas, por causa do poder. Fala-se muita coisa desse país, dessa pátria. Mas nós queremos te dar graças, Deus, de todo o nosso coração por esse país. Queremos bendizer o teu nome, ó Deus, pelo nosso país. E como já oramos aqui, temos orado, cuida do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas. Conduz os destinos dessa nação. É notório o que o teu Espírito Santo tem feito aqui nessa pátria. E que essa ação do teu Espírito Santo possa transformar esse país cada vez mais num país justo, num país abençoado, mas também abençoador, num país livre da iniquidade, num país livre das corrupções. E nós cremos num Deus vivo, num Deus que age e que pode realizar essas coisas. Faça desse país um celeiro de obreiros, um celeiro de missionários, que através do Brasil o Senhor possa realmente causar um impacto no mundo em termos da fé, do Evangelho, da glória do Senhor. Livra-nos do Evangelho ralo, livra-nos, ó Deus, de obreiros corruptos. Falamos tanto dos políticos corruptos e xingamos e maldizemos, mas nos esquecemos dos maus obreiros que Paulo chegava a chamá-los de cães, porque destruíam, destroçavam as ovelhas, o rebanho, a vinha, o povo do Senhor. Então levanta obreiros, obreiras, homens, mulheres, comprometidos com o Senhor, com o teu reino, com o teu evangelho, como Jesus foi comprometido com o Senhor, com a tua vontade, com o teu reino, com o teu evangelho. Fala conosco nessa manhã. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Esse texto é muito conhecido de todos nós. Algumas coisas me chamam pessoalmente a atenção nele. São essas expressões, eu não sei se a sua versão é a mesma minha, mas o texto faz menção, sabendo Jesus que havia chegado sua hora, sabendo Jesus que o Pai lhe entregara, sabendo Jesus quem era o traidor, sabendo Jesus, essa consciência que Jesus tinha e que nos falta, esse entendimento que Jesus tinha e que nos falta, porque somos limitados e principalmente limitados na nossa relação com Deus. Nós temos uma dificuldade enorme para poder entender Deus, para compreender a vontade de Deus, para fazer uma leitura correta das coisas. A nossa visão, ela é embaçada. A nossa visão, ela é nublada por muitas ideias, por muitos conceitos. A nossa visão, ela é nublada, ela é embaçada, porque nós somos espiritualmente preguiçosos, porque não oramos tanto quanto deveríamos orar. A nossa visão e a nossa compreensão é limitada de Deus e das coisas de Deus, porque nós somos mentalmente preguiçosos. Nós não lemos tanto quanto deveríamos ler. Nós desperdiçamos o nosso tempo com coisas que não têm proveito nenhum. Nós gastamos o nosso tempo ouvindo e falando coisas que não enlarguecem a nossa mente nem a nossa compreensão.
Jesus sabia, Jesus conhecia, Jesus entendia, Jesus tinha consciência, primeiro, de quem ele era, segundo, da sua relação com Deus, terceiro, de qual era o propósito de Deus para a vida dele. Isso era claro, o texto está dizendo isso com toda clareza, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora. Ou seja, Jesus estava plenamente consciente de que não era o acaso, e que não era uma vida fortuita e casual, que não era o destino que estava a conduzi-lo, mas que era a vontade de Deus, que era a vontade do Pai. Esse mesmo João disse que quando Maria, em Caná da Galileia, chega para Jesus e diz: olha, eles não têm mais vinho. E a resposta de Jesus é: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. E agora João está dizendo aqui, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ou seja, Jesus tem esse entendimento, essa percepção, essa compreensão do tempo da história humana, mas também do tempo da história de Deus. Eu sempre pedi a Deus, e não tenho vergonha de falar isso, e também não tenho falsa modéstia, porque Deus é minha testemunha. Eu sempre pedi a Deus: Deus, me dá uma mente arguta. Senhor, me dá uma mente que compreenda. Enlargueça a minha mente, Deus, enlargueça a minha compreensão. E tem tantas coisas, mas tantas coisas que eu gostaria de entender, que eu gostaria de compreender, e não consigo, historicamente, culturalmente, tantas coisas que eu gostaria de traduzir em palavras, em conceitos, mas não consigo porque a mente não alcança. Eu gostaria de entender com muita clareza essa relação da igreja com o mundo. Quando é que a igreja influencia o mundo? Quando é que o mundo influencia mais a igreja? Se nós temos que viver como um gueto, se nós teríamos que viver isolados, ou não, nós temos que viver realmente misturados, mas nessa mistura nós sermos completamente separados. São coisas que permeiam a Bíblia, que permeiam a minha cabeça, e que eu gostaria de compreender, e que Jesus compreendia. Algumas coisas que acontecem em níveis mais particularizados, como pessoas que chegam diante do altar de Deus e fazem um compromisso de casamento, e daqui a pouco uma das partes negam completamente tudo aquilo que jurou diante do altar de Deus. E eu queria saber, fizeram as escolhas erradas? Não ouviram Deus? Seguiram os seus próprios corações? Afinal de contas, o que foi que aconteceu? Não alcança. Sabendo Jesus. Então Jesus tinha essa consciência clara do seu tempo, da sua hora, do tempo de Deus, da vontade de Deus. E eu fico pasmo como a gente mistura tudo isso. Eu acredito, irmãos, de todo o meu coração no Evangelho. Deus é minha testemunha. Graças a Deus, continuo crendo no Evangelho, tenho alegria no Evangelho, tenho alegria em Jesus. Mas às vezes eu não consigo ter a mesma alegria nas estruturas que essa fé, que esse Evangelho produz. Essas estruturas institucionalizadas que nós chamamos de igreja.
esses obreiros que nós produzimos, essas pessoas que a igreja produz. Um dos primeiros livros que eu li no seminário e que me causou uma certa revolução interior foi o seguinte: é o cristianismo uma religião culpabilizante? Que tipo de pessoa que esse evangelho que nós pregamos produz? Se você passar 10 anos aqui nessa igreja ouvindo a palavra de Deus, quem será você daqui 10 anos? Se você passar aqui 20 anos convivendo com essas pessoas aqui, você vai sair daqui uma pessoa sã emocionalmente, curada emocionalmente, ou vai sair daqui uma pessoa pior do que quando aqui chegou? Eu faço essas perguntas. As nossas relações, a forma como nós nos relacionamos, são relacionamentos que criam confiança, que criam amor um pelo outro, confiança um no outro, ou são relações de trairagem, de desconfiança, de um pé atrás, não sei o que o outro pensa de mim, o que o outro está achando de mim, não sei por que me olha dessa forma. O que esse evangelho tem produzido na nossa vida? É óbvio que a maldade permeia até os lugares e os espaços mais sagrados. Era um momento extraordinário, aquele momento que eles estavam vivenciando ali. Imagina o que é celebrar a ceia junto com o Senhor Jesus. Imagina o que é andar com Jesus durante 3 anos, vendo, ouvindo, recebendo da sua presença, da sua graça que dele fluía, a luz de Deus brilhava através dele, o bom perfume de Deus irradiava através da pessoa de Jesus. Mas é incrível que nesse momento tão sacralizado, tão especial, o último momento de Jesus, ali com os discípulos, Satanás acha espaço no coração de um dos discípulos de Jesus, que é Judas Iscariotes. Enquanto jantavam, a ideia de que estava acontecendo o jantar, enquanto estavam ali jantando, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. O diabo consegue penetrar nos nossos espaços mais sagrados e às vezes alcançar lugar no nosso coração. E quando ele alcança lugar no nosso coração, isso desemboca na nossa reação contra o outro. Sempre. Assim como quando Deus alcança espaço no nosso coração, isso desemboca numa relação saudável, amorosa, curadora com o outro. Da mesma forma, quando Satanás encontra lugar no nosso coração, a reação vai ser contra o outro, mas vai ser uma reação destrutiva. Eu tenho visto muitas pessoas ao longo da minha vida cristã e ministerial, muitas pessoas arrebentadas pela igreja. Tenho visto muitas pessoas assim, destruídas emocionalmente, creio que vocês também já viram. Muitas pessoas machucadas e destruídas emocionalmente,
pela igreja e pelas relações. E uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos no campo missionário não é a falta de sustento, não é o secularismo, mas uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos no campo missionário é o relacionamento entre os missionários, que do nada começam a pelejar entre eles, a disputar espaços, a brigar e virar uma confusão terrível. Estava lendo o livro do Eugene Peterson, biografia dele. Ele disse que foi visitar um amigo que havia quebrado a perna. E chegou lá e perguntou para o amigo: você que está acostumado às montanhas, o hobby dele era andar pelas montanhas, né? Me parece que é algo comum nos Estados Unidos, né? O montanhismo. Você tão acostumado às montanhas, como é que você se machucou nas montanhas? Como é que você quebrou a sua perna? E o amigo respondeu: as montanhas, elas se parecem com a igreja. Tem mais de 20 formas, ou mais de 20 maneiras de matar uma pessoa. É triste imaginar que um lugar de onde deveria brotar a vida, brota a morte. É triste imaginar que de onde deveria brotar a edificação, pode sair dali a destruição. Nós podemos edificar, mas nós também podemos matar. Nós podemos abençoar, mas nós também podemos desgraçar a vida de muitas pessoas. Se nós quisermos ser crentes abençoadores, se nós quisermos ser uma igreja curadora, saradora, com relações e vivência que saram e que curam, nós temos que olhar para Jesus. E temos que fazer o que Jesus disse: eu vos dei o exemplo, para que façais também o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Também deveis lavar os pés uns dos outros. Tudo isso que está acontecendo aqui é na Páscoa, né? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a hora, a Páscoa nos lembra do Cordeiro Pascual, que aponta para a morte do Cordeiro. Ninguém, presta atenção, ninguém é capaz de viver uma vida cristã na sua plenitude, se não se tornar um Cordeiro Pascual. Ninguém é capaz de reproduzir o modelo de Jesus se a renúncia, se a morte para o eu não fizer parte da sua agenda. Se renunciar não for algo que faz parte do seu dia a dia. Sabendo Jesus que havia chegado a hora de passar deste mundo, era a hora da entrega, era a hora da renúncia. Quer abençoar as pessoas que convivem com você? Quer ser uma bênção nas mãos de Deus?
quer se assemelhar a Jesus Cristo, quer que a sua vida seja uma bênção, o ponto inicial é pela renúncia. Quer ter um casamento abençoado, quer ter um casamento que é abençoador, Cordeiro Pascual, começa pela renúncia. Sem a renúncia do eu, sem a renúncia do meu ego, sem mandá-lo como oferta a Deus de um Cordeiro Pascal, eu não conseguirei jamais reproduzir ou viver aquilo que Jesus espera que eu viva. A vida pastoral e ministerial, ela é cercada de muita alegria. Existe gozo e recompensa que nenhuma outra profissão seria capaz de oferecer, nenhum outro trabalho seria capaz de oferecer. Eu não trocaria a minha vida por nada, por absolutamente nada. Deus o sabe. Mas essa vida ministerial, ela te arrebenta, e você é arrebentado em pouco tempo, se no seu coração não houver a disposição para a renúncia. Se não tiver um coração de Cordeiro Pascual pronto para ser imolado. Sem renúncia, nós jamais conseguiremos viver vidas saudáveis. O casamento, como um relacionamento que é, a igreja como relacionamentos embutidos e intrincados de relacionamento, só vai ser uma bênção se houver renúncia, se houver entrega. Eu estava lendo aquele Clássicos Devocionais e o C.S. Lewis, que eu gosto muito de ler, fazendo uma leitura de Lucas sobre o discipulado, quando Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: se nós chegarmos para Deus e perguntarmos para Deus: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Qual parte da minha vida que o Senhor quer? A resposta de Deus seria: eu quero matá-lo. É isso que eu quero. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Eu quero matá-lo. Topa? Vou pensar, Senhor. Ninguém passa pela morte dando pulos. Nem Jesus. Mas sem morte, sem renúncia, sem entrega, sem Cordeiro Pascual, não tem comunidade cristã. Igreja é lugar de gente que renuncia. Igreja é lugar de gente que vai para a cruz. Igreja é lugar de gente que consegue abrir mão dos seus direitos. Mas é meu direito, é minha razão. E eu volto a dizer: tudo bem, fique com o seu direito e perca a alegria de Deus. Porque a alegria de Deus não brota do exercício do nosso direito, mas a alegria de Deus brota no nosso coração da alegria de abrir mão do direito, como Jesus fez. Renúncia. Primeira coisa. Renúncia. Segunda coisa. Não tem comunidade cristã, não tem vida cristã, se não tiver serviço. Jesus é o Senhor? É. Pergunto a vocês: Jesus é Senhor? Sim ou não? Mas é o servo de todos. Jesus não é apenas servo de Deus.
Jesus é servo da humanidade. É relativamente fácil converter-se a Deus, mas é muito difícil converter aos irmãos. É relativamente fácil, glorioso dizer: eu sou um servo de Deus, eu sirvo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas você é um servo dos irmãos? Você serve os irmãos? Jesus, sendo o Senhor, pega a toalha e lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas Iscariotes, sabendo que Judas era o traidor. Eu fico vendo entre nós a dificuldade que nós temos de perdoar coisas mínimas e pequenas. Eu fico vendo entre os casais brigas homéricas por coisas mínimas e pequenas. Porque não tem no coração a disposição de servir. Sem renúncia, sem serviço, sem coração servil, sem coração de servo, não tem comunidade cristã. Tem uma instituição bonita, cheia de gente, mas de gente arrebentada, destroçada e que não é curada. Renúncia, serviço. Jesus lava os pés dos discípulos. Você já lavou os pés de alguém? Vamos instituir aqui a cerimônia dos lava-pés, dos lava-pés, né? Pega uma bacia, cada um vai lavar o pé do outro. Isso é fácil. Não tem dificuldade nenhuma de fazer isso. Lavar o pé é humilhar e tratar bem de todo o coração aquele que está metendo uma faca nas suas costas, como Jesus fez com Judas Iscariotes. Isso é lavar pé. Lavar pé é abençoar aquele que você sabe que te amaldiçoa. Lavar pé é desejar a paz para aquele que você sabe que te odeia. Lavar pé é orar, abençoar e pedir o bem daquele que te deseja o mal. Isso é lavar pé. Pegar uma bacia e sair lavando os pés uns dos outros, a dificuldade talvez seria o chulé que você encontrar pela frente, né? Tampar o nariz, mas ainda dava, né? Não é difícil lavar o pé. Agora, curvar o coração e amar aquele que te faz mal, amar aquele que te faz mal, que quer o teu mal, aí é ser cristão. Aí existe possibilidade de cura e de transformação. Quando aquele que te deseja o mal só recebe o bem da sua parte, o bem vence o mal. O bem sempre vence o mal. O bem vence o mal. O bem sempre vence o mal. Uma hora o mal será quebrado. Mas para isso primeiro tem que ter morte, tem que ter renúncia e tem que ter serviço. Renúncia, serviço, amor. Sabendo que tinha chegado a sua hora, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor acompanha a vida cristã.
O amor de Deus por meio de Jesus é constrangedor. O tanto que Deus nos ama constrange o nosso coração. Outro dia eu estava conversando com alguém, com um jovem, e ele dizendo que tinha ido embora para fora do país e chegou lá, o mundo escancarado pela frente, e ele se entregou ao mundo e se distanciou de Deus. Mas conseguia lembrar que mesmo naquela vida, ele se lembrava de momentos especiais em que a intervenção de Deus era real e verdadeira na vida dele. E eu lhe disse: você se afastou de Deus, mas Deus nunca se afastou de você. O amor de Deus nos constrange. E Jesus espera que essa renúncia, se alguém quiser ser meu discípulo, quiser me seguir, andar nas minhas pegadas, tem que tomar a cruz, tem que morrer. Agora tem crente que não é cordeiro, não. Tem crente que é um pitbull. A hora que você manda ele para o caminho da morte, menino velho, ele vira um pitbull e sai fora, porque senão te arrebenta, né? Vou contar de novo. Não pense que eu estou ficando velho, não, viu? Vou contar novamente aquela experiência dos pastores na Palestina, quando eles vão recolher as ovelhas no aprisco, e já está de noite, já está escuro, e não dá para distinguir as ovelhas dos bodes. Então ele fica na porta do aprisco com uma vara, e quando vai entrar, ele desce a varada. Se é ovelha, e entra quietinha. Mas se é bode, meu amigo, a hora que mete a varada, o bicho berra e pula e dá cabeçada para tudo quanto é banda. Fora. Você não pode entrar no aprisco. Você não é ovelha, você é bode. A ovelha, o cordeiro, é cordeiro pascual. É morte, renuncia. É servo, está pronto para servir. É amor, porque tem amor dentro do coração. Isso faz parte de uma igreja de Jesus Cristo, do povo de Deus. Vocês me chamam de mestre e Senhor, estão certos, fazem bem, porque eu sou. Se eu sou o Senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés de Jesus é fácil, né? Junto aos teus pés, Senhor, quero beijar os teus pés, estou aqui aos teus pés, aleluia, glória a Deus. Agora pensa abraçar os pés daquele irmão que te chuta, né? E lavar os pés dele. Mas é isso que Deus espera de nós. Amém? Com esse coração, com esse entendimento, nós queremos celebrar a ceia do Senhor nessa manhã. Renúncia, serviço, amor e obediência.